Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. Que bom ter você aqui nesse nosso espaço para descomplicarmos temas da psicologia como amor, relacionamento e autoestima. Eu não sei porque eu sempre tô falando amor, tá, gente? Mas seria relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Mas o amor tá aí no bolo também, né? Afinal, tudo isso envolve amor. Então vamos juntos dar um desconto para essa pessoa que quer colocar amor em tudo. Hoje acabei de sair de uma reunião secreta que eu faço às vezes na quinta-feira para falar sobre temas bem especiais. E hoje eu falei sobre um tema bem especial, que é relacionamento à prova de traição. Mas antes de eu começar a falar sobre esse tema, para você que ainda não me acompanha nas redes sociais, vai lá, me acompanha nas redes sociais, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá e receber também indicações de pautas para a gente poder conversar aqui. Para você que ainda não deixou a sua curtida e não é uma leoa de carteirinha, um leão de carteirinha, que é aquela pessoa que tá aí, que acompanha, que já me segue também aqui nessa rede social, passa a ser esse leão e essa leoa de carteirinha. Afinal, nada melhor do que a gente construir em comunidade. Então vamos construir em comunidade, que faz toda a diferença. Para você que está chegando novo, seja bem-vindo, é bom ter você aqui, essa é a nossa casa. E que você permaneça aqui, aproveita para compartilhar também com outras pessoas e distribuir conhecimento de melhoria. Então vamos juntos, que o que importa é o nosso bate-papo, né? Então vamos juntos. Hoje eu tive essa reunião secreta falando sobre relacionamento à prova de traição. É interessante que quando a gente pensa no tema traição, em muitos momentos, e eu não vou fazer apologia à traição aqui, tá, gente? Até porque eu não acho que deve ser feita apologia, eu acho que deve ser compreendido da melhor forma possível esse tema. Quando a gente fala de traição, vem sempre aquela traição. Se trair eu termino, se trair eu faço, se trair eu aconteço. E essas opiniões, muitas vezes opiniões divergentes, opiniões que são opiniões incentivadoras de dizer assim, traiu, termina. São opiniões sem pensar nas consequências dos fatos, são opiniões sem pensar no que pode acontecer diante das situações. Então são pessoas que geralmente elas não conseguem enxergar um outro lado da traição. Hoje eu estava conversando nesse grupo secreto e algumas pessoas podem perguntar assim, Carol, existe um outro lado para a traição? Sim, existe um outro lado para a traição. E o outro lado que existe da traição é o lado de que, e se a traição for um sintoma de um relacionamento que não está dando certo, de um relacionamento disfuncional? E se a traição for um sintoma de comportamentos que precisam ser mudados nessa relação? Como é que fica? Você já pensou que a traição ela pode ser uma forma desse relacionamento se reestruturar? Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque a traição ela gera dor, a traição ela gera sofrimento, isso eu não tenho dúvida, até porque eu já passei. Então eu sei o que é, eu sei o quanto dói. Mas a partir do momento que você começa a olhar para a traição com uma perspectiva diferente, que é a perspectiva de ele nunca traiu, ele nunca foi infiel, ou ela, né? Ele nunca traiu, ele nunca foi infiel, ele nunca teve um caso de traição na nossa vida, mas no momento de crise do nosso relacionamento, ele acabou traindo, ela acabou traindo. Por que será que isso aconteceu? Provavelmente isso aconteceu por quê? Porque vocês tinham uma relação que estava completamente disfuncional, o tanquezinho do amor de cada um estava completamente vazio e vocês não sabiam mais o que fazer. Então essa pessoa que traiu, ela foi tentar buscar uma solução nada prática para poder resolver um problema, mas ela não queria ser descoberta, acabou sendo descoberta. E quando ela é descoberta da traição, ela se arrepende e busca por um processo de mudança. Então, quando a gente vai pensando nessa questão da traição, tem vários fatores que podem levar a uma infidelidade conjugal. E é necessário compreender quais são esses fatores. Eu já vi muitos casais que têm tudo para dar certo, pensar em jogar a relação para cima após uma traição. Porque ouviu das pessoas que deveriam fazer isso, porque ouviu das pessoas que não deveriam perdoar. Sim, é difícil perdoar uma traição, não é fácil. As memórias elas ficam presentes na nossa vida, isso com toda certeza, mas muitas vezes aquela cicatriz da traição, ela é a marca de um reinício, a marca de um recomeço. Você está recomeçando um relacionamento que era disfuncional, você está recomeçando um relacionamento que tinha tudo para dar errado, e aquela traição ela pode ter
começar a dar um novo rumo para esse relacionamento. Parece loucura o que eu estou dizendo aqui, né? Mas não é loucura não. Isso é com base em 8 anos de clínica e com vários estudos sobre relacionamento. A traição, ela pode ser um fator de estruturação da relação. Por quê? Porque é quando dá o choque. Nós aprendemos de duas formas. Ou porque desejamos aprender, ou quando passamos por um grande choque. E quando vem uma traição, muitas vezes nós tomamos um grande choque. E esse choque pode nos transformar. Transformar de que forma? A gente passar a observar realmente as nossas responsabilidades dentro de um relacionamento. Sim, porque quando existe uma traição, também existe uma responsabilidade das duas partes. E você não tem como se isentar dessa responsabilidade. Você precisa assumir essa responsabilidade. Por quê? Se você não olha para as suas responsabilidades diante do fator da infidelidade, o que vai acontecer? Você vai se envolver em outros relacionamentos e a traição ela pode acontecer de novo dentro do seu relacionamento. Então, se você cuida da base dessa relação, a probabilidade de acontecer de novo essa traição ou a probabilidade da relação de vocês não continuar bem é muito baixa. Então, quando você... Peraí que eu embolei as ideias agora. Baixou o TDAH aqui que eu embolei as ideias. Vamos lá. Quando você não consegue ter um olhar diferente dentro do seu relacionamento, assumindo as suas responsabilidades pelo que aconteceu dentro do processo de traição, que é quais as faltas você deixava ter nesse relacionamento para que ele pudesse não justificar, mas que pudesse existir uma traição. A traição ela não se justifica, é uma escolha, mas ela se explica por faltas que muitas vezes acontecem dentro do relacionamento. Então, quando você para e olha para essa construção que você faz, você para e diz assim, eu tive responsabilidades para esse relacionamento chegar ao ponto que chegou. Se eu tive responsabilidades para que esse relacionamento chegasse ao ponto que chegou, de que forma eu posso reconstruir isso aqui? De que forma eu posso mudar hábitos e comportamentos para que ele não chegue mais nesse estágio? Entende? Eu acho que agora fez sentido a minha ideia, né? Agora eu me concentrei aqui e eu consegui falar fazendo sentido. Então, quando você vai olhando para essa construção, você para e diz, eu posso mudar isso, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Então, eu posso construir um relacionamento mais saudável, visando a blindagem contra uma traição. Uma das coisas que a mulher pode construir, o homem também, por favor, meus queridíssimos, meus leões, não façam isso. Que a mulher pode fazer é cuidar de como se veste. Leoa, você não é índio para estar andando nu, Leoa, você não é índia para estar andando nua dentro de casa. Então tente estar preservando, deixar a coisa mais guardadinha, ser mais sensual. Leão, cueca rasgada, andar de qualquer jeito, desleixo, faz isso não, sabe? Anda asseadinho, anda cheirosinho. Leoa, a mesma coisa, cuida do cabelo, cuida do corpo, cuida da pele. Por quê? Todos esses pontos, eles influenciam na nossa vida. E quando a gente não está se cuidando para o outro, porque acha que já conquistou, então não tem necessidade de se cuidar, o que vai acontecer? Automaticamente, a gente vai começar a não olhar para o outro com a admiração que a gente tinha. A gente vai começar a não olhar para o outro com os cuidados que a gente tinha. Então, quando você decide construir um relacionamento à prova de traição, você decide mudar hábitos, você decide mudar comportamentos. E quando você decide mudar hábitos e comportamentos, você começa a construir um relacionamento mais saudável. Você começa a construir um relacionamento mais duradouro. Você começa a construir um relacionamento inabalável. Então, quando você começa a fazer as mudanças que não são necessárias no seu relacionamento, tudo começa a mudar. E uma das mudanças que são necessárias é você olhar para o outro e perguntar quais são as necessidades que esse outro tem. O que esse outro precisa? Porque eu ouço muitas mulheres dizendo assim, eu fiz tudo por essa relação e ele me traiu. Eu fiz tudo por essa relação e ele me abandonou. Mas será que ele realmente queria que você fizesse tudo através da sua perspectiva? Ou será que ele queria que você fizesse tudo que ele realmente desejava? O que você acha que é mais importante? Você fazer tudo com base no que é bom para você ou você fazer tudo com base no que é bom para o outro também, para alimentar as necessidades do outro também? Esse é um ponto que você precisa parar, pensar
amadurecer e dizer assim, de que forma eu tenho olhado para esse relacionamento e esse relacionamento tem sido construído dentro da minha vida. De que forma eu tenho cuidado dessa relação para que essa relação ela seja saudável para mim. De que forma eu tenho feito por esse relacionamento para que esse relacionamento ele aconteça da melhor forma possível. Então, quando a gente pensa na construção de um relacionamento, a prova de traição, a primeira base dessa relação é você olhar para os seus comportamentos. Ah, mas Carol, você sempre fala do meu comportamento, você não fala do comportamento do outro. Sim. Por quê? Porque você é responsável pelo que você faz, o outro é responsável pelo que ele faz. Você não tem como controlar o que o outro faz, mas você tem como controlar o que você faz. Então, esse ponto é de fundamental importância para o relacionamento, porque você começa a entender que você gerencia o que você faz e não o que o outro faz. E quando você começa a trabalhar o seu processo de mudança, você começa a trabalhar o seu processo de amadurecimento, automaticamente esse outro também começa a amadurecer. Então, um relacionamento à prova de traição é um relacionamento no qual os dois estão se dedicando para construir essa relação. Os dois estão dedicando tempo, de beijinhos, de abraços, de trocas, de amor, de conforto, de tudo que é de bom para essa relação. Quando você pensar em construir um relacionamento, pense o que é que você gostaria dessa relação. O que é que você gostaria de bom para viver nessa relação. E tudo isso vai começar a mudar para você. E tudo isso vai começar a fazer diferença para você. Então comece a olhar para o seu relacionamento de uma forma diferente. Comece a olhar para o seu relacionamento de uma forma mais saudável, para que essas coisas elas comecem a sair da sua relação. Por quê? Essas coisas, quando eu me refiro ao processo de traição. Porque quando você começa a mudar o seu olhar, tudo vai fazer diferença. Então, escolha ser você a pessoa que vai fazer o processo de mudança dentro do seu relacionamento. E para você blindar o seu relacionamento contra a traição, você precisa parar de reclamar. Você precisa ser uma pessoa interessante. Você precisa ser uma pessoa que gosta de um ambiente de paz. Você precisa ser uma pessoa que cuida de você. Você precisa ser uma pessoa com conteúdo. Você precisa ser uma pessoa com amor próprio. Você precisa ser uma pessoa segura de si. Isso faz bem para você, para o seu relacionamento e para todas as outras coisas. Então, cuide de você, cuide da sua autoestima, cuide do seu fortalecimento, porque tem coisas que ninguém consegue cuidar de você. Relacionamento à prova de traição é uma pessoa que está bem com você, é uma pessoa que sabe onde quer chegar, é uma pessoa que se garante, é uma pessoa que entende que não tem como viver na mesmice e que sim tem que fazer diferente pelo relacionamento todos os dias. É uma pessoa que não aceita o básico, ela quer que tenha o melhor da relação, então ela vai dar, ela vai buscar esse melhor e tudo isso vai mudando o relacionamento. Então construa diariamente o seu relacionamento à prova de traição. Construa diariamente um relacionamento que ele tenha uma base sólida para que o outro nem consiga pensar em outra pessoa, nem consiga se aproximar de outra pessoa, porque ele sai de casa com desejo de voltar para casa, porque é tão gostoso estar em casa, é tão bom estar em casa. Então transforme o seu ambiente da casa em um lar. Faça com que o outro deseje voltar para casa, seja carinhoso, seja amoroso. Leões, deem atenção às leoas, amem as leoas, beijem na boca, dê carinho, dê afeto. Leoas, façam sexo, isso faz toda a diferença. Tenham prazer na hora do sexo, inovem no sexo, cuidem do corpo de vocês, parem de reclamar, transformem o ambiente da casa em um ambiente de paz e construam um relacionamento feliz e duradouro. Que Papai do Céu fique com vocês nesse final de semana. Namorem muito, beijem muito na boca, estejam muito juntos e desconectem dos celulares. Fiquem vocês com vocês, isso vai fazer toda a diferença. Um beijo no coração e até a próxima sexta, às 6 horas da manhã. Bom te ter aqui.